Portanto, antes de mais, um bom ano a todos. É com muito gosto que nos voltamos a reunir aqui. Como sabem, nós temos feito este grupo, que é um grupo basicamente colaborativo e que partilha muita informação. De vez em quando também organiza algumas sessões. Temos feito as chamadas Smart Discussions. Nós vamos começar, não sei se o Gilmar agora se importa de passar as imagens, nós vamos começar muito rapidamente as Smart Discussions deste ano na próxima semana. Precisamente vai ser a primeira de 3 sessões, com 3 oradores de referência, a nível mais da área económica e financeira. Portanto, para a semana vamos ter o professor Luís Cabral, que é professor da New York University, que é, na minha opinião, um dos mais reputados economistas que nós temos. Ele escreve de vez em quando nos parece, de facto é uma pessoa absolutamente notável. Vai-nos falar de uma forma muito especial sobre a educação, a importância da família na educação. Acho que vai ser uma sessão de muito alto nível e recomendo. Depois teremos o Manuel Rodrigues, que também é um conhecido economista, professor do King's College, nos vai falar na necessidade de termos uma nova ordem financeira, e vai ser uma sessão muito interessante porque ele vai abordar algumas dinâmicas que estão a acontecer um pouco em termos internacionais e que na opinião dele podem ser adaptáveis a Portugal, em termos gerais. E finalmente teremos depois no dia 15 de fevereiro, neste ciclo, digamos, mais económico, o Ricardo Reis, que é uma pessoa que dispensa a apresentação, portanto ele é professor na London School of Economics, é também um dos melhores economistas da nossa atualidade e vai-nos falar mais sobre o tema da gestão. Decidimos este ano ter aqui uma situação especial que tem a ver precisamente com o dia 2. Gilmar, se pudesse passar para o último slide, por favor. Surgiu a possibilidade de termos connosco hoje uma pessoa que também dispensa apresentações, o Tiago Pita Cunha, é conhecido de todos. É um verdadeiro, como estávamos há um bocado a falar antes da iniciação, um verdadeiro defensor da agenda do mar há muitos anos. Ele já esteve em várias funções, em vários contextos. Neste momento é CEO da Fundação Oceano Azul, como sabem, está ligado à Fundação Neles Santos. Foi recentemente premiado, ou recebeu recentemente o Prémio Pessoa, que é uma distinção de muito alto nível, e portanto é de facto uma pessoa que nos cativa pelo empenho, pela dinâmica que coloca nesta sua agenda ligada ao mar. Esta sessão vai ter 2 momentos, como é habitual. Portanto, o Tiago Pita Cunha irá fazer a sua intervenção. Eu penso que iremos ter um primeiro vídeo, cerca de 3 minutos, que ele pediu para se passar, depois ele fará a sua intervenção, e depois iremos ter, como é habitual, uma partilha de informações. Eu pedia que depois as pessoas dessem nota da sua vontade de colocar questões, e eu próprio também irei colocar questões a algumas pessoas, no sentido de criarmos aqui um momento dinâmico. Muito obrigado, Tiago, e a palavra é sua. Viva Jaime, muito obrigado também por esta introdução tão simpática. Diria-lhe apenas, não vamos primeiro ver o vídeo, só depois é que eu falaria. Muito bem, então vamos ver o vídeo. Gilmar, pode passar o vídeo, por favor? Muito obrigado. Every single known life form. The ocean. It once covered all of our blue planet. It is the origin of life on Earth. For billions of years, it has shaped our landscape. Our atmosphere. Our planet. It influences every single known life form on Earth. With every drop of water we drink, every breath we take, we are connected to the ocean. And if we listen carefully, we realize it is filled with sound and voices. Wow. Até amanhã.
Muito obrigado. Muito obrigado, Jaime, por este curto vídeo que eu gosto de passar, e principalmente num dia como o de hoje. Já explicarei porquê, mas primeiro do que tudo agradecer este convite e mostrar o meu contentamento por estar aqui com tantos amigos também que estão aqui a participar e tantas caras conhecidas, e dizer-lhe exatamente que eu quis começar por este vídeo, que é o vídeo institucional da Fundação Oceano Azul, porque ele marca muito o posicionamento da Fundação e porque julgo que é inspirador relativamente, digamos, à forma como nós devemos olhar para os oceanos. Nós devemos, infelizmente, hoje em dia, partir dos oceanos pela perspectiva da crise que eles vivem, antes de pensarmos em como podemos explorar economicamente de forma mais lucrativa. Sendo que uma e outra coisa não são necessariamente contraditórias. Eu digo hoje especialmente porque hoje surgiu em toda a imprensa mundial vários artigos sobre um novo, digamos assim, a investigação científica que demonstra que o ano passado foi o 6º ano consecutivo em que os oceanos aqueceram mais desde que nós temos registros. Isto é extremamente negativo. Os números são verdadeiramente avassaladores e deixem-me que vos diga que esta relação do aquecimento do oceano com as alterações climáticas é das menos estudadas e conhecidas, e até há poucos anos havia uma perspectiva muito mais conservadora e otimista dos impactos das alterações climáticas no aquecimento dos oceanos do que aquela que infelizmente nós conhecemos e que hoje veio a lume em toda a imprensa mundial. É que os oceanos absorvem mais de 90% do excesso de calor gerado pelo aquecimento global, o que significa que se não fossem os oceanos, nós já não teríamos sociedades viáveis e já não teríamos mesmo condições para existir vida humana na Terra, porque esse calor na atmosfera tornaria a atmosfera irrespirável para seres humanos. O problema é saber até que ponto é que os oceanos vão continuar a poder acumular este calor, que neste momento é o equivalente a 7 bombas atómicas de Hiroshima por segundo durante 24 horas vezes 365 dias por ano. E isto tem consequências já muito claras, algumas palpáveis, concretas e visíveis, e outras que se irão repercutir ao longo das nossas vidas e das vidas dos nossos filhos e dos nossos netos. As mais palpáveis e concretas são aquelas que nos entram dentro de casa todos os dias através da televisão, como as que assistimos agora nos Estados Unidos a esta sucessão de furacões que destruíram comunidades inteiras nos Estados Unidos no final do mês de dezembro, o que é absolutamente peregrino, no sentido em que é completamente fora da época dos furacões tradicional, da época tradicional de furacões desse país. Isto significa que os fenómenos extremos climáticos, climatéricos, são cada vez mais concretos, mais sucessivos, mais frequentes. Nós sabemos que, obviamente, esta quantidade de calor que é superior à produção de eletricidade de todo o mundo, produzida anualmente, que é inserida no oceano, que gera uma energia que tem de ser dissipada, e os furacões do Oceano Atlântico, ou os ciclones do Pacífico, ou as depressões do Oceano Índico, são a forma de dissipar uma parte dessa energia. Obviamente que isto, hoje em dia, põe em causa a sobrevivência da vida humana nas comunidades que são devastadas por estes fenómenos atmosféricos. Mas o problema não é apenas este, o problema é também o impacto que isto está a ter na vida marinha, e nós sabemos que nos últimos 25 anos perdemos cerca de metade, 50%, dos recifes de corais, que estão cá há mais de 400 milhões de anos. São animais marinhos que são absolutamente vitais para a viabilidade do funcionamento bioquímico do oceano. Eles respondem por menos 3% da área do oceano, mas respondem por cerca de 30% da biodiversidade do oceano. Sem os corais, vamos perder 30% dessa biodiversidade, o que terá uma enorme implicação no equilíbrio bioquímico do oceano. Sabemos que
a componente química do oceano já está a ser deteriorada por nós através da acidificação do oceano, que é causada pelo excesso de gases de efeito de estufa que são absorvidos pelo oceano, que é, aliás, outro dos grandes serviços que o oceano presta à humanidade, ao absorver entre 30% e 40% desses gases. Mas sabemos também agora que, quer através da diminuição da biomassa que está a ocorrer no oceano de forma acelerada, através de pescas excessivas, de poluição, estamos também com o aumento da temperatura a aumentar o declínio dessa biodiversidade. E, portanto, nós conseguimos adulterar profundamente o maior sistema natural do planeta, que são os oceanos. Os oceanos serão provavelmente um sistema mais complexo e mais avassalador para o funcionamento do planeta do que a própria atmosfera. E isto é realmente algo que nos deve fazer refletir. Mais ainda porque este aumento da temperatura, que é desta ordem que antigamente nós não conseguíamos contabilizar, leva a que haja o degelo dos oceanos, principalmente dos polos, o degelo dos polos seja mais acentuado, por um lado, e por outro lado que, obviamente, o calor aumenta, expande a molécula da água e, como tal, tudo isto é, como eu costumo dizer, a tempestade perfeita para um aumento do nível do mar muito acima das perspectivas que os cientistas tinham até há pouco tempo, e que poderá levar no final do século, se não conseguíssemos manter-nos dentro de apenas um aumento de 1,5 graus de temperatura atmosférica relativamente aos níveis pré-revolução industrial, de irmos inundar as principais bacias hidrográficas do planeta, ou seja, as zonas da aluvião, dos deltas dos rios, onde nós temos as grandes também áreas de produção agrícola do planeta, que são fundamentais para a segurança alimentar da espécie humana. E, portanto, os desafios são absolutamente colossais, e por isso eu não queria deixar, num dia como o dia de hoje, em que é anunciado este 6º ano consecutivo de maior aquecimento do oceano, de começar esta intervenção por chamar a atenção para este tema e de mostrar o vídeo que eu mostrei, que me parece que nos deve a todos recentrar na forma como pensamos a economia que pode ser desenvolvida a partir do oceano. Até porque as tendências são de aumentar a exploração económica do oceano. Nós sabemos que muitos dos recursos naturais terrestres estão exauridos, estão exaustos, estão sobreexplorados. E por isso, numa altura em que começa a haver cada vez mais tecnologia de exploração subaquática, a migração da exploração de recursos naturais do oceano, da terra para o oceano, será cada vez mais uma tendência que é preciso ter em consideração. A questão, no fundo, é, e aqui passo um bocadinho para, não para o doom and gloom do oceano, mas para o que é que podemos fazer para salvar o oceano, no fundo, e para nos salvarmos a nós, salvando o oceano. E aqui eu diria que há 3 abordagens ou 3 vertentes, 3 frentes de batalha muito importantes. Há uma de curto prazo, que é aquela em que Portugal pode ter um papel determinante a nível mundial, e que é de como é que nós conseguiremos influenciar a agenda internacional, a agenda da comunidade internacional sobre o oceano, a nível de Nações Unidas, União Europeia, Convenção Quadro das Alterações Climáticas, Convenção da Biodiversidade, para conseguirmos produzir aquelas decisões que até hoje não conseguimos tomar na agenda internacional dos oceanos e que têm impedido que possamos começar a trabalhar nas soluções para muitas das crises que os oceanos enfrentam. Isto é muito importante, principalmente quando hoje nós estamos localizados na Europa, que é o continente que mais cedo compreendeu o problema das alterações climáticas e que mais cedo conseguiu, principalmente com o Pacto Ecológico adotado recentemente agora em 2020, criar toda uma ação climática com os fundos, as políticas e os programas
adequados, apropriados a uma transição para uma nova economia verde que possa, de alguma forma, começar a descarbonizar as nossas sociedades e a permitir que nós consigamos, digamos, trabalhar para os tais 1,5 graus apenas de aumento de temperatura atmosférica até ao final do século. Deixem-me dizer-vos que neste momento nós estamos já no 1,2 graus e, portanto, nós estamos a referir-nos a 3 décimas. Ou seja, o desafio é tremendo, que é pensar numa altura em que o aquecimento global continua a aumentar e os gases de efeito de estufa continuam a aumentar, como é que vamos conseguir, nos próximos 80 anos, aumentar apenas 3 décimas a temperatura atmosférica? E, portanto, esta questão da agenda internacional é fundamental. Obviamente que há um enorme intervalo ou fosso entre a chamada ação climática, que neste momento até muda a nomenclatura dos nossos Ministérios do Ambiente, que se chamam Ministérios do Ambiente e da Ação Climática, e a ação oceânica, que nós não vemos a tomada de decisões fundamentais na área da pesca, na área da poluição costeira, na área da criação de áreas marinhas protegidas, que é uma área que a Fundação Oceano Azul se tem dedicado tanto, e, portanto, a tomada dessas decisões nós não achamos que seja impossível, principalmente se houver planeamento estratégico, se houver vontade política e se países como Portugal puderem liderar, criando coligações de países like-minded e levar, digamos assim, a comunidade internacional a tomar essas decisões. Isto é o que eu chamo de intervenção de curto prazo. Nós poderemos fazer isto num prazo de 2, 3 anos, se reunirmos a vontade política necessária. A Conferência das Nações Unidas para os Oceanos, que vai ter lugar em Portugal na última semana de junho deste ano, se não for novamente adiada pela pandemia, porque ela estava prevista para 2020, pode ser um passo determinante nesta direção de levar Portugal a assumir aqui um protagonismo e uma liderança que, em tudo, valoriza o nosso país e o seu posicionamento a nível internacional e dentro do que é o multilateralismo global. Depois temos um outro nível de atuação, que é o que eu chamo de salvar o que resta, porque enquanto os decisores políticos combinam agendas ou não combinam essas agendas e se comprometem com compromissos globais ou não se comprometem, é fundamental salvar o que resta. E para isso uma organização como a Fundação Oceano Azul tem vindo a trabalhar muito na criação das chamadas áreas marinhas protegidas, que é criar zonas do Oceano Atlântico em áreas ecologicamente mais sensíveis, que é poder com essas zonas, de alguma forma, preservar aquilo que resta e aumentar a biomassa e a biodiversidade dos oceanos. Os oceanos, pelo que se sabe, são mais rápidos que outros ambientes terrestres em regenerar-se, mas para isso necessitam de ser deixados sossegados para se poderem regenerar. E, portanto, esta ideia de criar safe havens para aumentar a biomassa e a biodiversidade dos oceanos é muito importante. E também aqui se pode ter uma grande ação através da vontade política. Mas, finalmente, aquilo que poderá verdadeiramente vir a salvar os oceanos é a economia. E aqui aproximamos mais, eu julgo, dos interesses, que são os interesses também de muitas das pessoas deste fórum, porque nós sabemos que não é nem toda a filantropia do mundo, nem todas as políticas ambientais e as ações dos ministros do ambiente irão conseguir resolver sozinhas as questões da crise dos oceanos, da crise da atmosfera, da crise das alterações climáticas, da biodiversidade. É fundamental alterar a nossa economia porque ela é a razão, é o nosso modelo de desenvolvimento económico atual, que é um modelo de desenvolvimento económico do século XX ainda, linear, extrativo, assente em combustíveis fósseis, que é responsável por esta exploração dos recursos naturais do planeta, por esta sobreexploração. E é aqui que nós podemos também ter um papel e onde Portugal pode exatamente ter a sua principal carta. Hoje em dia fala-se, compreendemos cada vez mais que como a natureza é o sustentáculo do funcionamento do planeta e principalmente, digamos, do ecossistema em que nós vivemos
em termos de oxigênio, de água, de regulação dos ciclos hidrológicos, dos solos e tudo aquilo que é necessário para a nossa alimentação, nós sabemos que essa natureza é um valor. E por ela ser cada vez mais escassa e estar cada vez mais deteriorada, ela torna-se um valor ainda mais forte. E por isso falamos em capital natural. Ou seja, a riqueza das nações no futuro vai estar muito ligada à natureza, ao capital natural que cada nação consiga preservar. Daí também a importância da conservação da natureza e daquelas áreas marinhas protegidas. E, portanto, o que é fundamental, parece-me a mim, em termos de economia azul, de economia do oceano, é olhar para o oceano primeiro e compreender de que forma ele pode ser o principal capital natural de um país como Portugal, que é, como todos sabemos, infelizmente, um país praticamente destituído de capital manufaturado, de capital financeiro. Somos um país pobre nesse capital, mas somos ainda um país rico em capital natural, no sentido em que, dentro do conjunto europeu, somos talvez o país com mais biodiversidade, largamente com mais biodiversidade marinha, e, portanto, um país que, apesar de que tem vindo a dilapidar essa biodiversidade através do seu desenvolvimento económico potenciado a partir dos anos 80, com desordenação urbana, costeira, com os incêndios que têm destruído grande parte do capital natural verde do país. Apesar de tudo, o que ainda temos, se fosse preservado, se fosse explorado, se fosse gerido nesta perspectiva de ser um ativo económico, nós poderíamos, de facto, ter aqui um trunfo para o século XXI, que vai ser determinantemente o século que vai valorizar este capital, o século da sustentabilidade ambiental. Nós sabemos que se o século XIX foi o século da Revolução Industrial e da acumulação, digamos assim, de capital, se o século XX acabou por ser, na segunda metade, pelo menos no hemisfério ocidental, o século do Estado Social de Direito, o século XXI será determinantemente, essencialmente para a preservação da espécie humana, o século da sustentabilidade ambiental e da descarbonização. E é nesse sentido que um país que tenha a biodiversidade que Portugal tem, que é um hotspot, uma powerhouse de biodiversidade, poderá ter uma carta a dar. Isto significa que o oceano, e aqui passo um pouco mais à importância estratégica do mar para Portugal, como sabem, é um tema que me é muito caro e que há mais de 20 anos que procura advogar para o nosso país. Isto significa que o oceano pode ser verdadeiramente determinante para a pertinência do nosso país nos próximos anos. Até porque nós, infelizmente, enquanto geração, e dentro, eu até poderia dizer, do nosso regime político contemporâneo, que eu gosto de designar de democracia republicana contemporânea, somos essencialmente marcados por uma perspectiva da geografia e do território que eu considero a perspectiva dos 3 P's. O país que é pequeno, o país que é periférico e o país que é pobre. E nós crescemos com esta convicção de que somos um país pequeno, periférico e pobre. Eu costumo até dizer muitas vezes que em Portugal nós conseguimos desenvolver, principalmente, digamos assim, depois do que foi o fim do Império Ultramarino, conseguimos desenvolver um síndrome que eu designo como o síndrome do Luxemburgo, que é levar os portugueses a acreditarem que nós não somos um Estado médio europeu, em população e em área, mas que somos um pequeno ou micro-Estado europeu, como é o Luxemburgo. Obviamente, esta percepção, este posicionamento psicológico coletivo, tem prejudicado imensa a ambição necessária a Portugal poder ter um desenvolvimento no conjunto das nações europeias diferente daquele que tem conseguido alcançar. E o mar muda totalmente este reposicionamento psicológico, porque com o mar, Portugal não é um país pequeno, garantidamente, uma vez que nós estamos dentro dos maiores 20 países mundiais em termos de área oceânica. É muito importante compreendermos que nós, em termos de área terrestre,
somos o 110º país das Nações Unidas. As Nações Unidas têm 196 Estados-membros e nós estamos manifestamente na segunda parte, portanto, na cauda dos países mais pequenos, é verdade. Não necessariamente em termos europeus, estou a dizer em termos mundiais. Com o oceano, nós deixamos de ser esse pequeno país que muitos dos nossos decisores políticos costumam alimentar, digamos assim, essa ideia. Por outro lado, nós temos sido um país periférico, porque efetivamente, se olharmos apenas para o nosso desenvolvimento com base numa visão centrada em Bruxelas, Lisboa está mais longe do que a maior parte das outras capitais europeias de Bruxelas. Talvez apenas tão longe quanto Helsínquia ou Atenas. Agora, se nós não olharmos apenas para o nosso desenvolvimento a partir de Bruxelas, mas pensarmos que o nosso posicionamento geográfico é um enorme ativo geoeconómico, nós podemos dizer que Portugal está no centro do hemisfério ocidental, estamos no centro das rotas logísticas da navegação do hemisfério ocidental, estamos muito mais próximos do continente africano e do continente americano que os outros países europeus. Veja-se, por exemplo, a ligação de Portugal ao Canal do Panamá, em que estamos entre 1 dia e meio a 2 dias mais próximo de qualquer outro país europeu. E, portanto, nós temos aqui neste posicionamento um enorme ativo também, que nós, obviamente, não conseguimos explorar até hoje em Portugal e que nós próprios não interiorizamos. E a prova de que não interiorizamos é que a concepção dos nossos principais objetivos estratégicos nacionais, que hoje em dia se plasmam nos objetivos nacionais que nós negociamos com Bruxelas para os quadros comunitários financeiros de apoio que têm lugar todos os 7 anos, nós temos desde o início da nossa adesão à União Europeia os mesmos objetivos, independentemente dos governos e dos anos. Desde 86 que os objetivos são objetivos gerais e abstratos que nada têm a ver nem com a geografia, portanto nem com o espaço que nos marca, que nos distingue e em que nos inserimos, nem com o tempo em que nos inserimos. E, portanto, os nossos objetivos são aqueles objetivos genéricos de aumentar o emprego qualificado, aumentar a ciência e a tecnologia, organizar o Estado, ordenar o território, que é válido, que são objetivos válidos para Portugal, como são válidos para a Itália, para o Equador, para a Austrália ou para a Nova Zelândia. E que são objetivos que são válidos em 2022, como são válidos em 2008 ou em 1973. Esta questão da geografia é uma questão fundamental. É claro que é uma questão que está inquinada por alguma evolução política do nosso país, pelo facto, talvez, da geografia ter sido uma questão que era empolada pelo Estado Novo, que na sua estratégia de orgulhosamente sós centrava, digamos assim, na integridade territorial com os territórios ultramarinos, o cerne da sua política nacional, que levou a que os anti-imperialistas que fizeram a Revolução do 25 de Abril de 74 tivessem de alguma forma engavetada a geografia na gaveta, juntamente com o Império, e portanto tudo isto são questões que são interessantes de debater. Finalmente, e eu termino com isto, até porque sei que o Jaime explicou-me que o importante será criarmos aqui um diálogo entre todos nós. Deixem-me ir ao terceiro P do país pobre, digamos assim. E é aqui também que devo referir outra vez o seguinte, que é o nosso país não é um país que possa ir a todas, obviamente. Não temos dimensão económica, nem temos massa crítica do ponto de vista das nossas elites e da nossa sociedade humana para sermos uma Holanda em termos de pluralidade de setores económicos. Mais a mais, hoje em dia, os países têm cada vez mais de se especializar, de se distinguir uns dos outros. E o mar pode ser um fator de distinção muito grande para Portugal e uma alavanca económica determinante para o nosso país ser mais pertinente naquela agenda da descarbonização e da sustentabilidade ambiental que vai determinar a economia, não já do futuro, mas do presente, a dita economia verde, a economia da descarbonização. O mar pode ser uma cartada fundamental para essa economia e vou dar 3 exemplos muito concretos.
para além, obviamente, de tudo aquilo que eu já falei do capital natural e de Portugal ser mais valioso daqui a 10 anos se conseguirmos parar de destruir as arribas do Algarve que ainda estão por destruir, se conseguirmos parar por alargar as nossas cidades e os nossos centros urbanos para zonas agrícolas valiosas, como continuamos, temos os incentivos económicos e políticos errados dos IMIs, que levam ao financiamento das autarquias através de mais construção. Se nós conseguirmos verdadeiramente arrepiar esse caminho, nós poderemos ser um país mais valioso através do capital natural. Mas podemos também ser um país mais valioso através de capitais manufaturados de uma economia ortodoxa em 3 áreas fundamentais, porque o mar vai ser determinante na Europa para a descarbonização através da energia, dos transportes e da alimentação. Na área da alimentação, parece-me que é claro que o grande desafio é conseguir alimentar 10 mil milhões de pessoas em 2050. Isto significa termos de aumentar 30% a 40% as proteínas alimentares da população mundial. Só o poderemos fazer se não for através da agricultura terrestre tradicional, porque ela é altamente carbonizante. E, portanto, vamos precisar de realmente recorrer ao oceano para gerar mais proteína alimentar, principalmente de origem vegetal, de origem marinha e vegetal. E, portanto, não há dúvida nenhuma que no futuro a aquacultura sustentável de algas e de bivalves vai fazer parte da dieta dos cidadãos europeus e vai ter um valor que hoje não tem, sendo que o nosso país é especialmente adequado à criação de bivalves e de algas, ao contrário de ser um país apropriado à criação de peixes, por exemplo. Por um lado. Por outro lado, temos a questão da biotecnologia, em que a Fundação Oceano Azul com a Fundação Carlos Gulbenkian tem investido tanto, que é a questão de utilizar cada vez mais os biotas marinhos, que é onde reside 80% das formas de vida do planeta, para a partir deles inserir esses biotas biotecnologicamente transformados nos nossos produtos manufaturados para os tornar mais inteligentes e mais valiosos. E a Fundação está a trabalhar, como eu digo, com a Fundação Carlos Gulbenkian, quer através de um programa de aceleração de startups de biotecnologia azul do mundo inteiro, que vêm a Lisboa para validar as suas tecnologias e acelerar o seu modelo comercial, o seu modelo económico, como através de um consórcio que montamos ao Plano de Resiliência e Recuperação de Portugal, conjuntamente com a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, que é o principal acionista da Fundação Oceano Azul, e não aqui, permita-me já que eu corrija, não a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que não é, digamos que é uma irmã da Fundação Oceano Azul, mas que não é, mas digamos que o nosso acionista é a sociedade, e que com os principais grupos económicos portugueses, nomeadamente com o grupo Jerónimo Martins, Amorim, Sonai, CEMAPA e TMG, o grupo Têxtil Manuel Gonçalves, criámos com as startups que ambas as fundações Gulbenkian e Fundação Oceano Azul têm vindo a reunir do mundo inteiro e que neste momento são mais de 50, criámos uma cadeia de valor entre startups e grupos económicos, juntámos-lhe os principais centros de investigação, os principais laboratórios, as principais academias portuguesas na área de investigação do oceano e criámos um consórcio de 220 milhões de euros de CAPEX, de investimento produtivo, para criar aqui uma nova avenida de crescimento para o nosso país, que me parece que poderá ser verdadeiramente o caminho a seguir na economia azul, porque é um setor que é de economia circular, não é de economia extrativa, não fazemos arrasto de fundo para fazer a bioprospecção de biotas que encontramos numa esponja ou num caranguejo marinho, e que permite a Portugal poder vir a assumir-se como um verdadeiro centro de desenvolvimento de tecnologia subaquática na área da bioeconomia. Para vos dar um pouco um exemplo, muitas pessoas poderão pensar, isto é tudo fantasia e tal, como é que nós, que realmente nas últimas décadas, na verdade, não conseguimos chegar a lado nenhum, agora conseguiríamos chegar aqui a um setor como este. Bom, a Nova Zelândia, que é um país muito mais periférico do que nós, com menos população do que a nossa,
tem uma cota de mercado de 9% da cota mundial do agrotech. Se a Nova Zelândia tem 9% da cota mundial da agrotech, porque é que um país como Portugal, na União Europeia, na Europa, no centro da logística do hemisfério ocidental, não pode ter 4 ou 5% da cota mundial da Blue Biotech? Esta é a grande aposta das fundações com este projeto do Plano de Resiliência e Recuperação. Noto que está aqui o meu colega e amigo Miguel Marques, que me tem apoiado e que tem apoiado a Fundação Oceano Azul imenso na montagem deste consórcio, que, de acordo com um estudo da McKinsey, poderia levar Portugal a 10 anos a gerar mais 12 a 15 mil milhões de euros para o PIB nacional. Finalmente, ainda uma questão sobre a energia. Portugal não vai ser uma grande aposta nos transportes, infelizmente. Eu sou muito cética que Portugal venha a ser uma grande potência naval, uma vez que nós perdemos esse comboio lá atrás, nos anos 70, uma vez que a indústria do shipping, do transporte marítimo, requer capital intensivo que não existe em Portugal, requer uma complexidade e uma sofisticação em termos de negócio que hoje em dia não existe know-how em Portugal para isso, e portanto eu duvido que Portugal possa concorrer com as grandes potências europeias de shipping. Mas poderemos francamente concorrer na área das energias renováveis. E nós sabemos que Portugal esteve na dianteira através de um projeto piloto da EDP chamado WindFloat, de criação de plataformas flutuantes para turbinas eólicas offshore, e isto poderia ser um caminho realmente muito importante para Portugal poder vir a ser um exportador líquido de energias renováveis para a Europa e, portanto, contribuir para esta transição verde. Enfim, eu não me quero alargar mais do que apenas de tudo aquilo que disse. Queria apenas, de facto, dizer que o nosso país tem vindo a fazer uma evolução muito lenta nesta questão desta abordagem ao oceano. Como eu digo, no princípio deste século XX, depois de várias décadas em que o oceano desapareceu da agenda e das prioridades político-económicas do país, o tema do oceano era um tema profundamente esotérico. Eu digo até que o tema passou de esotérico a exótico. Hoje em dia eu acho que já não estamos, felizmente, nesse patamar. Eu acho que o tema voltou, de alguma forma, a ser reintroduzido no pensamento estratégico nacional, e a prova disso é esta sessão que estamos a ter aqui. Mas estamos longe ainda de ter virado a página e de ter conseguido mobilizar os recursos e a organização de meios que é necessário para o nosso país poder verdadeiramente tirar partido deste oceano e com isto chegar menos atrasado ao século XXI que chegou atrasado ao século XX e ao século XIX. Muito obrigado, Jaime. Era isto que eu queria dizer. Peço desculpa se me estendi um pouco. Como sempre, uma intervenção fantástica, com ideias muito concretas e objetivas. Pronto, nós atingimos agora as 100 pessoas, porque eu acho que é um número simbólico. De facto. Só uma pessoa como o Tiago Piticunha consegue reunir no início do ano um número tão diversificado de pessoas, de facto mostra que é alguém que nos consegue cativar. Eu tenho já aqui uma primeira questão do Paulo Simões, que é da Egonzenda e é um conhecido amigo, e depois, obviamente, espero outras questões, eu próprio também pedir a algumas pessoas para fazer. Paulo. Muito bem. Boa noite a todos. Uma boa noite especial ao Tiago, que conheço há mais de 10 anos e porque tenho um enorme apreço pelo que ele vai fazendo por este país fora neste tema aqui. Mas Tiago, não posso deixar de notar que dos 40 minutos que você teve a falar, 90% foi sobre o balance sheet e só 5% sobre o P&L. Só quando abordou o tema do P do pobre é que foi falando dessa parte. E, portanto, o que eu gostava, Tiago, era que você agora abordasse o lado do P&L, que é, para além destes temas mais óbvios do lado da tecnologia ou do lado da alimentação, onde é que nós podemos, com base no ativo enorme que temos e que você tão bem descreve, como é que nós, a partir desse ativo, porque a liability é pequena, portanto, como é que nós, a partir desse ativo, conseguimos realmente melhorar o nosso PIB, enfim, para além daquelas ideias que já teve. E, se me permite uma questão a seguir a essa, se você fosse Ministro do Mar, e espero que um dia seja, quais é que eram as primeiras 3 ou 4 políticas públicas que fazia? Não necessariamente de investimento público, porque eu não acredito nessa parte, mas de políticas públicas que faria para conseguir implementar as tais 3 ou 4 ideias que poderiam melhorar o lado do P&L.
Muito bem. Tiago, nós vamos se calhar juntar 2 ou 3 questões também, comentários. Eu se calhar pedia ao controle-almirante António Gabriel Marques, que está aqui connosco, que neste momento é o Diretor Nacional da Cibersegurança, mas é uma pessoa da Marinha e, portanto, melhor do que ninguém, penso que poderá fazer algum comentário ou alguma questão. António. Obrigado, Jaime, obrigado pelo desafio. Tiago, um prazer em vê-lo e ouvi-lo falar de algo que estou ligado não só factualmente como emocionalmente, uma vez que sou oficial de Marinha desde 1976 e, portanto, tenho pena que a nossa sociedade, e não concordo um bocadinho com aquilo que o Paulo há bocado diz, tenho pena que o nosso setor privado não olhe para o mar como um desafio e olhe para ele como um grande risco. Por isso é que eu acho que a liability não é assim tão baixa, percepcionada como tal, e ainda bem, e fico contente, não sabia, que está com o meu grande amigo Miguel Marques a construir algo para o nosso futuro. Eu perguntava-lhe o seguinte: eu no outro dia, noutro contexto, estive também a assistir a uma conferência em que nos foram apresentados números sobre o contributo dos diversos setores mundiais para a produção de CO2 no nosso mundo. E fiquei um bocado surpreendido, confesso-lhe, que a Europa conta apenas com 7% do CO2 produzido e Portugal com 0,2%. Isto são números, enfim, cuja fonte eu não me recordo, mas estava lá na apresentação, enfim, o conferencista mencionou as fontes de onde ia buscar estes números. E eu vi que na sua apresentação, e eu revejo-me nesse desígnio, de ver Portugal como bandeira, digamos assim, deste foco do mundo no mar, no sentido de ele ser um veículo para recuperarmos enfim, do mal que estão a fazer a este mundo. Por outro lado, aqui neste grupo que o Jaime, em boa hora, criou, ontem foi partilhado um documento do MIT, no qual eu fiz um pequeno comentário, não resisti em fazer um pequeno comentário, onde via, é um rating ligado ao mar e à área do desenvolvimento ecológico do mar, vejo os grandes poluidores do mundo cá para cima em altos ratings. Enfim, a pergunta que eu lhe faço é: acredita mesmo que Portugal, com 0,2% na produção de CO2, num espaço que é o espaço europeu, que conta com 7% na poluição mundial, vai poder fazer a diferença? É essa a questão que eu lhe colocaria. Eu espero muito que sim. Gostava de ouvir a sua... Para terminarmos, muito obrigado, António. Para terminarmos este primeiro ciclo das questões, temos aqui uma questão que o João Ana Couto Correia também quer colocar. Eu depois passarei numa outra fase também a outras pessoas. João. Muito bem, obrigado. Obrigado ao Tiago também, grande amigo, há muitas décadas até. A minha pergunta é muito enfim, simples e direta, na sequência ali do desafio do Paulo Simões, que é: isto no futuro vamos ter um Ministério do Mar? Ou a política do mar é transversal a toda a política portuguesa e, portanto, vai obrigar a políticas concretas em todos os ministérios? Será que é esta a nova visão do futuro? Muito bem. Tiago, se quiser responder então a este primeiro conjunto de 3 questões, já tem muito ponto de pegar. Obrigado, Jaime, sem dúvida, e obrigado principalmente ao Paulo, ao António e ao João pelas vossas perguntas. Eu diria que a primeira coisa, se calhar, se o Paulo não se importar, eu começaria do fim para o princípio e começaria por esta pergunta do João, que é uma pergunta muito inteligente, com a qual eu me revejo muito, porque eu sempre fui contrário, curiosamente, ao contrário do que as pessoas possam pensar, sempre fui contrário à ideia da criação do Ministério do Mar. E fui por razões muito concretas e tenho isso explicado naquele meu pequeno ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é o ensaio Portugal e o Mar, no capítulo 6. Cuja leitura eu recomendo, que de facto é um belíssimo livro. Eu já li e está muito bom.
enfim, cuja paciência eu gabo para quem ler, mas que, efetivamente, eu lá no capítulo 6 explico que é um bocadinho naivo e infantil nós acharmos que devemos ter um Ministério do Mar e que podemos encapsular o mar em todas as suas vertentes numa tutela administrativa, um bocadinho naquela ideia francesa de que as políticas são as tutelas, e que é o oposto da ideia anglo-saxónica de que a policy não depende necessariamente de uma tutela, de um instrumento organizacional vertical, como são os ministérios. Eu costumo dizer também, muitas vezes, para tentar explicar isto às pessoas, que também não temos o Ministério da Terra nem o Ministério da Lua, e que, portanto, não deveríamos ter o Ministério do Mar. Até por uma razão, é que os Ministérios do Mar em Portugal têm sempre funcionado para reunir 2 ou 3 áreas funcionais, deixando as outras noutros ministérios. Por exemplo, neste governo que acabou, o Ministério do Mar era bastante mais pobre que no governo anterior, em que também tinha os portos e os transportes marítimos. Mas, efetivamente, o mar é absolutamente transversal a toda a sociedade e a toda a economia portuguesa. E, portanto, aquilo que é fundamental não é deixar depois, há uma parte azul que está no ambiente, há uma parte azul que está na educação, que está na cultura, há uma parte azul que está nos desportos, há uma parte azul que está na energia, há uma parte azul que está na construção naval, que está nos transportes marítimos, há uma parte azul que está na ciência, na bioprospecção do oceano. Tudo isto, há uma parte azul, obviamente, que está na defesa e na segurança. O que é importante é nós termos uma política transversal que dê algum sentido integrativo a todas estas partes azuis, todas as áreas, de todas as tutelas da nossa governação humana imperfeita e que nós temos, e que haja digamos assim, campeão desta política que possa ser, se calhar, o Ministro da Coordenação dos Assuntos Marítimos com um verdadeiro peso no governo, que não seja o último na escala hierárquica do governo, como é o atual Ministro do Mar, e que possa, de alguma maneira, ser corresponsável com os seus colegas dos outros portfólios mais setoriais de todas essas zonas azuis. Porque seria fundamental que o Ministro do Ambiente, que normalmente quando há um Ministério do Mar não se preocupa com as questões do mar, porque diz, não, isso está aí para o Ministro do Mar, não é do meu guichê, que tudo isso fosse resolvido de uma vez por todas. E, portanto, eu passaria, se calhar, aqui desta minha visão de que o mar só crescerá na ordem das prioridades político-económicas em Portugal se nós conseguirmos criar realmente um ministério na presidência do Conselho de Ministros, de um ministro que seja um ministro próximo do primeiro-ministro, que seja um ministro, se calhar, até de Estado, para ter ele próprio o peso institucional para poder, juntamente com os seus colegas da economia, da energia, dos transportes, do ambiente, da defesa, da educação, da cultura, explanar, concretizar uma política para o mar. Mas o que é que esse ministro deveria fazer, respondendo à pergunta do Paulo, exatamente muito em concreto, que era, se fosse ministro do mar, o que é que você iria fazer? E eu digo que o principal problema que nós enfrentamos neste momento é que falamos da economia do mar, falando de tudo e não falando de nada. Perdemos na economia do mar. A economia do mar tanto pode ser as escolas de surf, como o turismo marítimo, como os transportes marítimos, a construção naval, e não é assim. Como digo, nós temos de compreender onde é que estão as vantagens competitivas comparativas do nosso país dentro dos parceiros europeus, dentro da arena europeia. E não irmos a jogo onde não temos grandes vantagens competitivas. Como eu disse há bocado, do shipping, mas como podemos dizer também no turismo marítimo, porque Portugal não tem a costa do Mediterrâneo, não temos sequer a costa dos países nórdicos, no Mar Báltico, não temos as ilhas que tem a Suécia. Portanto, não somos um país também que tenha a geografia para desenvolver um turismo marítimo. Basta dizer-vos que nós temos tantos lugares de amarração de marinas em Portugal como tem a Galiza, sozinha. Nós também não temos as rias da Galiza, mas somos um anão de turismo marítimo comparado com a Espanha. O mesmo, diria, relativamente, por exemplo, à pesca. Portugal, ao contrário do que se pensa, é um país com pouco peixe. Por alguma razão, nós fomos procurar a nossa principal proteína de origem marinha, o bacalhau, a 5.000 km de distância, desde há 5 séculos a esta parte. E, portanto, em que é que nós nos devíamos especializar? O que eu acho que um futuro governo português deveria fazer era compreender onde é que estão as nossas vantagens competitivas comparativas na área da economia do mar
e pôr as fichas todas nesses setores. E eles são, sem dúvida, a biotecnologia, como eu já referi, porque a biotecnologia depende essencialmente de 2 fatores de que Portugal é rico, que é uma matéria-prima sem igual na Europa, que é a biodiversidade. Nós somos ricos nos biotas, que são a matéria-prima, o recurso natural da biotecnologia, por um lado, e por outro lado, de ter cientistas, de ter biotecnólogos, que nós, felizmente, em Portugal, hoje em dia temos. Nós não temos é o negócio, não temos as empresas, não temos o mercado. E é isso que temos de construir. Temos de trazer os cientistas da investigação para o mercado e um consórcio como aquele que eu referi, que está neste momento a competir por uma agenda mobilizadora, juntamente com todos os outros que constituem os 14 mil milhões de euros que foram apresentados, poderá ser realmente o princípio, um embrião de uma nova avenida para o crescimento de Portugal, que poderia ser altamente estruturante para a economia portuguesa. A seguir à biotecnologia, eu referi à energia. Já há pouco referi. A energia é fundamental. Porquê? Porque o mar em Portugal continua a ser mais um inerte do que um ativo, um recurso económico. Se nós não explorarmos um recurso, se o deixarmos debaixo de terra, ele é um inerte, não é um ativo. E o mar, uma vez que não é explorado da forma certa, ele continua a ser mais um inerte. Se nós pudéssemos, de alguma maneira, compreender que, ao explorarmos o mar, estamos a explorar um território que nós não utilizamos, estamos a valorizar um território que nós não utilizamos, ao contrário de procurar meter o rocio na betesga, como estamos a fazer com estes enormes parques fotovoltaicos de 1000 hectares, que estão a industrializar a paisagem rural das zonas de maior capital natural do nosso país, que é um erro que vamos pagar, não até no longo prazo, vamos pagar no médio prazo, se enverdarmos por aí. Nós poderíamos, efetivamente, criar, através de energia eólica offshore flutuante, uma grande indústria que reativaria a construção naval, a reparação naval, os transportes marítimos, porque tudo isso exige manutenção, existe muita tecnologia de mar. Obviamente que seria fundamental que Portugal e a Espanha se unissem, eu disse isto recentemente, mas penso isto há muito tempo, e que até aproveitassem estes planos de fundos europeus para criar uma ligação subaquática elétrica entre a Península Ibérica e o sul de Inglaterra, que é a zona mais próxima, evitando França, que por sua vez está ligada ao Benelux, para competirmos com a Noruega, que está precisamente neste momento a fazer isso com a Inglaterra. Porque isso seria a forma de nós nos podermos tornar exportadores líquidos para a Europa de energia elétrica. Seria um grande desígnio que eu procuraria que levasse Portugal e Espanha a conseguir levar para a frente. E depois, finalmente, a área da alimentação, eu também já falei aqui, Portugal tem águas frias, as nossas águas não são muito adequadas a fazer robalo ou dourada, como são na Turquia ou na Grécia, com águas muito mais quentes, onde esses peixes crescem muito mais depressa. Mas somos um país extraordinário para fazer o crescimento de várias espécies de algas, algumas, por exemplo, que são abundantes na Noruega e que só se podem, digamos assim, cultivar até ali à região de Coimbra e que para baixo já não crescem, ou para bivalves, porque somos um país muito bom também na produção de bivalves. Temos águas muito ricas em nutrientes, que são os alimentos destas espécies. Estas espécies serão parte da solução das alterações climáticas porque elas são constituídas de carbono, elas removem CO2 da água, ou seja, estas espécies vão poder contribuir para a segurança alimentar, contribuindo ao mesmo tempo para reduzir o CO2 no mar e logo para combater as alterações climáticas. E é neste sentido que estas espécies vão ter grande futuro e que nós hoje em dia se calhar olhamos para as algas e para os bivalves e pensamos, epá, isso é um negócio de tostões, quando isto efetivamente vão ser negócios de milhões. Eu atrevia-me até a dizer que estes componentes, os bivalves e principalmente as algas, vão ser a commodity do século XXI. Elas vão estar para o século XXI como o café e o cacau estiveram para o século XIX. Verdadeiramente. O café e o cacau permitiram-nos no século XIX podermos independentizar-nos dos ciclos da natureza através do estímulo que quer o café, quer o cacau, trouxeram à produção por turnos nas fábricas da Revolução Industrial. E é nesse sentido que eu responderia ao Paulo. Finalmente, muito rapidamente ao António. Portugal pode fazer a diferença, independentemente, digamos assim, da nossa contribuição para a poluição mundial. Portugal é um país que não tem músculo económico a nível internacional e seguramente não tem músculo militar. E, portanto, nós não vamos riscar nas áreas da economia ou da defesa. Mas, pela experiência que eu tive de Nações Unidas e de Comissão Europeia,
Portugal é um país que ainda hoje é tido e achado nas áreas do oceano e do mar. Nós, efetivamente, somos um país que somos considerados respeitáveis, até pela geografia do presente, que é avassaladoramente marítima, pela história, pelo goodwill. Se nós não formos associados ao Cristiano Ronaldo, a única coisa a que podemos ser associados é ao mar. E é nesse sentido que temos aqui um goodwill comunicacional que não exploramos de uma forma estratégica e direcionada e que eu julgo que o Ministério dos Negócios Estrangeiros português tem vindo a fazer e pode fazer ainda mais, se tivesse mais recursos, que nos poderia levar a ganhar muito prestígio e depois a sermos eleitos com mais frequência para o Conselho de Segurança, porque somos o país que responde às agendas do Pequenos Estados-Ilhas em vias de desenvolvimento e em todas essas questões do multilateralismo internacional. Por isso, António, a minha resposta para si é, se Portugal quiser, se tivéssemos a política e a vontade política, nós podemos fazer a diferença. Muito bem, passamos agora para um segundo leque de questões. Temos aqui algumas pessoas. Portanto, eu passei de imediato ao Nuno Santos, que é o presidente da Agência de Coesão e também é conhecido do Tiago Santos. Ele pôs aqui uma pequena questão de chat, mas Nuno, se quiseres fazer uma breve nota sobre a mesma. Depois temos o Francisco Peloso, que é o Dean da Business School do Imperial College, portanto é também uma pessoa que tem feito muita investigação e muito trabalho nestas áreas da economia e tudo associado. O Tiago Ferradosi e depois, para terminar, o Paulo Faustino, que é o editor da Medida 21 e que tem estado comigo nestas sessões, e a quem agradeço também mais uma vez esta parceria que temos feito os dois. Ele é um editor de livros há muitos anos e tem sido uma parceria muito interessante. Nuno. Obrigado, Jaime. Olá, Tiago. Olá a todos. Eu escrevi no chat e, portanto, leio o que escrevi. Continuamos com este debate. Gato, a tua força, a tua disponibilidade de evangelista de um povo e de um país. E sinto que gostava de ver mais vezes a falar nas escolas e nas universidades, onde se podem construir convicções para os líderes do futuro, aqueles que vão ter que consertar muitas destas coisas nas décadas que falamos. Gostava de ouvir um bocadinho sobre o que é que a Fundação tem previsto para ser um agente ativo a influenciar a educação em Portugal nestas matérias. Muito bem, passamos agora ao Francisco, que nos fala de Londres, penso eu, não é, Francisco? Viva, Francisco! Boa noite a todos e obrigado, e em particular obrigado ao Tiago pelas palavras e pela visão sempre muito interessante e muito pertinente. Eu, em particular, acho que o aspecto que tu referiste associado às novas empresas, às startups, à criação de uma nova economia é absolutamente crítico. O trabalho que eu fiz, não digamos dedicado ao mar, mas dedicado em geral ao empreendedorismo, mostra que de facto novas empresas e novas abordagens são muito mais eficazes e têm muito mais potencial do ponto de vista de atacar oportunidades que existem no mercado do que tentar, digamos, redirecionar empresas existentes e iniciativas existentes. E, portanto, eu acho que as iniciativas que tu referiste à volta, digamos, do desenvolvimento de startups que possam, de facto, explorar esta nova economia, é o caminho a seguir, e para mim era onde eu punha, digamos, mais ímpeto e mais apoio. Nesse sentido, o aspecto que eu gostava de ter a tua perspectiva tem a ver com algo que é muito comum nas startups, que é preciso um business case, é preciso algo que seja um elemento demonstrador do potencial. E tu referiste várias coisas que, como disseste bem, vão ser agentes de futuro e agentes de transformação significativa, mas algumas delas se calhar são daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, outras poderão ser mais próximas, e portanto o que eu gostava de saber, se tu poderias elaborar na tua perspectiva de conhecimento destas áreas, onde é que especificamente tu achas que pode estar mais, digamos, o demo case ou o MVP que Portugal poderia procurar tentar desenvolver para mostrar, digamos, esta oportunidade e com isso alavancar e dar mais visibilidade àquilo que poderá vir a ser esta oportunidade futura. Era essa a minha questão. Obrigado. Muito bem, Francisco. E antes de passar ao Tiago e depois ao Paulo, tinha aqui uma nota do antigo reitor da Universidade do Porto e atual presidente municipal do Porto, o professor Sebastião Feio. Como está bom? Se quiser também fazer uma pequena nota, agradecia. Cláudio, está ativado? Já está, perfeitamente. Olá, boa noite a todos. Uma coisa breve, Tiago, eu não conheço, mas tenho seguido muito os seus trabalhos, e acredito, e faço parte do grupo que considera que o mar é absolutamente essencial para as nossas políticas e para o futuro. Deixe-me só fazer este comentário muito breve. É inequívoco que Portugal não é um país pequeno, primeira questão. Segundo, eu digo mesmo que não é
periférico no plano do globo, de forma alguma, não é? Poderá ser um bocadinho periférico no plano europeu, mas não é periférico no plano do globo, e certamente que é um país que não é pobre no mundo, é pobre no grupo dos que estão na primeira divisão, chamemos assim. Vendo Portugal na primeira divisão, Portugal está cá no fundo e com algumas dificuldades. O nosso grande problema, na minha perspectiva, e isto está muito dentro de mim, é um problema de incapacidade ou dificuldade ou déficit de organização coletiva e de pouca disciplina coletiva e pouca capacidade de trabalho coletivamente. Eu pergunto-lhe, eu sei que, por exemplo, o CIMAR, de quem eu estive muito próximo há não muito tempo, com o Vítor Vasconcelos e com outros, tem feito muito trabalho, sei que está associado de alguma forma, não sei exatamente os detalhes, à vossa fundação, e isso leva-me a perguntar que esforço é que é feito em Portugal para que este grupo de estruturas, que são fortíssimas globalmente, juntas, ganhem massa crítica e sejam capazes de ter mais força no plano internacional e europeu. Muito bem. O Tiago... Obrigado, Jaime. Não, como tu gostas, peço desculpa pelo... O Tiago Ferradosa e depois o Paulo Faustino, tá bem? Para terminarmos esta primeira. Agradecer a vossa novidade, nomeadamente, Tiago, para ver se... Muito obrigado. Sim, senhor. Tentarei ser o mais breve possível, aproveitar para congratular a excelente iniciativa e a ótima palestra. Eu tinha uma pergunta muito simples e dar uma pequena nota. A pergunta simples é o seguinte: no âmbito da exploração das energias renováveis marinhas, que é uma área que me é muito cara, onde tenho vindo a desenvolver a minha atividade na Universidade do Porto e no meio privado também, no âmbito desta conjugação entre as energias marinhas e a exploração dos outros recursos que depois se ligam com atividades como a área da alimentação, etc. Não existe aqui, o Tiago não acha que existe aqui algum conflito nesta questão de gerir aqui as áreas disponíveis para as energias marinhas, o que é que são áreas que devem ser protegidas? Portanto, existe aqui uma certa conflitualidade entre algumas atividades, que é gerível, certamente, mas não acha que existe aqui um desafio? Essa era a minha pergunta mais direta. A segunda era uma pequena nota. De facto, nós temos no mar tudo aquilo que já foi referido. No PRR estão 250 milhões, corrijam-me se estiver errado, estavam previstos 252 milhões para a área do mar, se não estou em erro, ou algo dessa ordem de grandeza, e parece-me que é subejamente pouco para um país que tem cientistas de ponta, engenheiros de ponta e capacidade para executar, mas que depois esbarra na tal ausência de musculatura financeira. O projeto Windfloat é um caso típico, só empresas de facto com musculatura financeira suficiente é que foram capazes de montar aquele consórcio e importa lembrar que pelo caminho houve outros projetos que não tiveram tanto sucesso e que foram encetados por consórcios semelhantes, nomeadamente o Demograve e outros. Pronto, só para finalizar, uma nota muito rápida. A Noruega, nos anos 70, quando começou a explorar petróleo, de facto aquilo que fez foi tomar uma decisão em que os interesses do povo norueguês estavam à frente daquilo que era o caminho mais fácil. Na altura foram abordados pelos Estados Unidos, no sentido de serem os Estados Unidos maioritariamente a fazer toda a exploração daquele petróleo e na altura o governo norueguês tomou uma decisão que foi: não, nós vamos preservar isto para nós vamos tentar construir dentro de casa aquilo que é o know-how necessário e hoje, passados 40 anos, temos uma Noruega fortíssima no setor de petróleo e que começa agora a ser também um motor nas energias renováveis. E eu acho que, no fundo, o discurso do Tiago alinha muito com isso, ou seja, está um bocado na altura de Portugal tomar essa decisão. De Paulo Faustino, para terminar então esta primeira ronda, faz favor. Bom, antes de mais, muito boa tarde, Jaime, uma vez mais pela esta iniciativa da qual a MIDI 21 naturalmente se orgulha e, obviamente, também, digamos, congratular o Tiago pela excelente intervenção que fez. Confesso mesmo que há muito tempo nem me recordo de ver uma comunicação tão bem estruturada em que anuncia, de facto, enfim, os principais desafios societais de que o mar pode ser, de facto, o grande motor e resposta. E, portanto, de facto, também me pareceu claro que temos que todos, coletivamente, em termos políticos, investir neste cluster, que no fundo também foi um cluster que já nos deu, digamos, na altura dos descobrimentos, uma grande alavanca para o nosso desenvolvimento económico e social. Bom, eu aqui não vou falar em nome de editor, vou falar na qualidade de professor. Eu estou envolvido num projeto internacional que se chama CUPMAR e que tem no fundo a ver
isto envolve vários países, como é que o mar e os portos podem dinamizar atividades associadas às indústrias criativas, que é a minha área de especialização e de investigação e empreendedorismo nas indústrias criativas, políticas públicas para as indústrias criativas e culturais é a minha área. O Tiago falou aí da relação entre o mar e a cultura, a questão que eu lhe coloco muito objetivamente é exatamente essa. Seguramente já pensou nisso, como é que o mar... Que relação é que se pode fazer aqui objetivamente entre o mar e a cultura e como é que a cultura e indústrias criativas podem criar aqui um ativo estético, social e económico para a sociedade portuguesa, obviamente no contexto internacional. Muito bem, Tiago, já temos aqui também muito que falar, força. Muito obrigado mais uma vez pelas vossas perguntas, todas, pelas palavras amáveis. Eu começaria do princípio para o fim, pelo Nuno, que também saúdo, e sobre esta parte exatamente, que é uma parte muito importante que o Nuno trouxe, que é a parte, no fundo, da literacia, da educação, da literacia do oceano, que é um bocadinho pensar que se nós não conseguirmos levar os portugueses e as próximas gerações de portugueses a compreenderem quão dependente nós estamos enquanto seres humanos do mar, nós vamos continuar a pensar que os problemas do mar são problemas para os golfinhos, para as baleias e para os peixes, com os quais nós acabamos por não nos preocupar. Nós preocupamos com as crises que nós consideramos que são crises importantes para os humanos, como as crises económicas, financeiras, de segurança, de migrações, e não nos preocupamos muito, de facto, com o que está a acontecer até agora nesta crise do oceano. E por isso, a Fundação Oceano Azul, que tem recursos limitados, nós pensámos, bom, nós não vamos poder investir em todas as áreas etárias. E depois de consultarmos vários pedagogos internacionais, compreendemos que era necessário especializarmos nas crianças do primeiro ciclo de educação, ou seja, em todas aquelas crianças que têm entre 5 e 11 anos de idade, e procurámos desenvolver um programa de educação que se chama Educar para uma Geração Azul, que é basicamente assente na formação dos professores, neste momento ainda em forma de projeto piloto, porque a Fundação não tem recursos ilimitados para chegar ao 500 mil de crianças que têm essa idade em Portugal, e portanto temos de trabalhar neste momento. Estamos a trabalhar com cerca de 15 mil crianças nos Açores e em vários dos municípios do continente, e basicamente o programa incide em ajudar os professores primários a que, quando ensinam as crianças a contar, ensinam através das matérias do oceano. Quando ensinam as crianças a ler, ensinam através das matérias do oceano, quer com a geografia, quer com a biologia, quer com as artes criativas, tudo isso é ensinado numa perspectiva transversal através deste nosso programa, que tem sido um sucesso, que foi avaliado por uma entidade independente e que nós estamos, digamos assim, a apelar neste momento a todos os partidos políticos com assento parlamentar, por exemplo, nós, Fundação Oceano Azul, que a questão da literacia do oceano entre no currículo das nossas crianças deste primeiro ciclo, porque nós temos neste momento um sílabus, temos disciplinas, várias disciplinas para 4 anos de escolaridade, que na verdade não são uma disciplina extra, mas são uma forma pedagógica de ensinar as disciplinas curriculares e que permitiriam a que Portugal, se de alguma forma os cidadãos portugueses compreendessem mais do que todos os cidadãos da Europa esta especial importância do mar para Portugal, para a Europa, para as nossas vidas. Significaria isto, de alguma maneira, fazer o mesmo que os nórdicos fizeram a partir dos anos 70, que foi criar uma consensualização nas suas sociedades sobre o ambiente e sobre a importância do ambiente, muito antes até dos outros europeus ligarem a esses temas. Isso levou a que, de alguma maneira, houvesse uma qualificação das sociedades nórdicas, dos países nórdicos, dos territórios nórdicos, e que levam a que hoje em dia a economia nórdica possa exportar com prémio e não com desconto, como infelizmente a economia portuguesa, em tantos setores da economia, continua a ter de fazer. E, portanto, esta qualificação da cidadania através da literacia do oceano poderia até contribuir para nós criarmos aqui uma nação de cidadãos mais qualificados e, de alguma maneira, os tais europeus mais qualificados e mais conscientes das questões do oceano. Respondendo à questão do Francisco Veloso sobre as startups, eu, primeiro que tudo, também não posso deixar de saudar a minha colega Ana Brazão, que está aqui também e que é membro deste grupo e que é uma das obreiras da Fundação Oceano Azul nesta questão toda ligada às startups e da biotecnologia, e dizer que, efetivamente, nós pensámos no princípio da Fundação, podíamos também ir para a área das energias, mas pensámos, como alguém aqui já referiu,
acho que foi o Tiago que disse de facto que a questão da energia é para grandes empresas. E uma fundação como a nossa, que é muito mais pequena que essas grandes empresas, se calhar não tem muito a acrescentar para o que essas grandes empresas possam vir a fazer e, portanto, achamos que nos devíamos especializar apenas na biotecnologia. As duas grandes áreas ambientais da economia do oceano é a energia e a biotecnologia. A biotecnologia vai ser mais importante ainda que a energia, por uma razão muito fundamental, que é o grande desígnio do século XXI vai ser nós conseguirmos dissociar as nossas matérias-primas dos recursos naturais. Até hoje eles são sinónimos, desde que existe espécie humana que matérias-primas e recursos naturais são sinónimos, e através da biotecnologia nós vamos de alguma maneira ser capazes de dissociar isso. Aliás, nós fizemos isso já com a indústria farmacêutica. Nós começámos o século XX em que todos os medicamentos tinham uma ligação direta à natureza, fosse a fontes de origem animal ou vegetal, e acabámos o século XX com praticamente nenhum medicamento ter essa extração direta da natureza. A maior parte deles são sintetizados laboratorialmente. O mesmo vai acontecer, não tenham dúvidas, no futuro com a alimentação, com a parte da nutracêutica, com os materiais de construção civil, com o mobiliário. E, portanto, esta questão da biotecnologia vai ser verdadeiramente revolucionária. Pensamos que é aí que vai estar a próxima grande revolução económica do século, vai ser a da bioeconomia, e, portanto, nós centramos a seleção das startups que nós custeamos para virem a Portugal, digamos assim, acelerar na área da biotecnologia. E depois, dentro da biotecnologia, para dar alguns exemplos, estamos muito na área das algas e também dos bivalves, com o que referimos, com empresas de ponta, mas também na área dos polímeros, com o Grupo Amorim, por exemplo, ou até com uma área que para Portugal era fundamental, que é esta área de produção têxtil através de algas e não através de fibras vegetais terrestres, como o algodão ou outras fibras. Até porque isso significaria para Portugal podermos produzir têxteis através de fontes endógenas e não através de fontes exógenas altamente detrimentais para o ambiente do planeta. Dava apenas alguns exemplos. Vou dar um exemplo muito concreto também, que eu acho muito curioso e que gosto de dar, de um exemplo concreto de empresas, que é utilizarmos as conchas dos bivalves, que seriam mais disponíveis a partir do momento que desenvolvêssemos uma indústria alimentar de bivalves, que são constituídas em 60% por calcário e em 40% por CO2, e que poderíamos utilizar, por exemplo, na fabricação de azulejos, que nos permitiriam armazenar, através desses azulejos, carbono nas nossas casas de banho, nas nossas cozinhas, nas nossas casas. Ficaríamos com casas inteligentes que armazenariam CO2, em vez de ele ser enviado para a atmosfera novamente através das incineradoras. Penso que estes exemplos poderão ajudar, mas como também queria ser breve, passaria já também para a questão que foi colocada pelo Sebastião Feio de Azevedo sobre a questão de como é que podemos criar estes networks. Realmente, um país que tem dificuldade em associar-se, como em Portugal, como é que nós poderemos criar, de facto, estes networks? Eu diria que, para nós, Fundação Oceano Azul, essa é verdadeiramente o cerne da nossa função. Nós criámos networks internacionais na área da Agenda Internacional do Oceano, criámos networks de movimentos de cidadãos na área da limpeza costeira, criámos também agora este network de startups, grandes grupos económicos e investigação e desenvolvimento na área deste consórcio, e pensamos que é através da conectividade destes parceiros que responde a uma estratégia, a um plano. Não pode ser conectividade por conectividade, mas que onde o CIMAR tem um papel preponderante através do bom trabalho do professor Vítor Vasconcelos, nós pensamos que poderemos vir aqui a criar qualquer coisa. Nós achamos que os fundos do PRR não vão ser determinantes para criarmos em Portugal um hub de biotecnologia azul. Vai ser muito mais importante conseguir ir buscar investimento estrangeiro privado. Mas para ir buscar investimento estrangeiro privado, a primeira coisa que nós temos de oferecer enquanto nação, enquanto país, é capacidade organizativa. É poder-lhes dizer, nós temos recursos, mas temos esses recursos organizados. E temos os recursos, digamos, que são as organizações humanas organizadas em rede. Daí uma plataforma que nós chamamos Hub da Bioeconomia Azul, onde estão mais de 100 parceiros neste momento envolvidos, que podem ser, digamos assim, um embrião dos networks que eu julgo tinha o Sebastião referido
como sendo importantes para o nosso desenvolvimento económico enquanto país. Uma palavra também para o que disse o Tiago sobre a questão do conflito de usos do mar, da concorrência de interesses no mar, porque se queremos fazer alimentação, e se queremos fazer biotecnologia, e se queremos fazer energia, se queremos fazer áreas marinhas protegidas para salvar o que resta, como é que vamos conseguir? Ora, aqui é que está a grande virtuosidade deste pensamento de que a economia do mar do futuro deve ser apenas aquela economia que descarbonize. Se nós olharmos só para os setores da economia do mar que poderão contribuir para descarbonizar a economia no seu cômputo geral, nós podemos pensar que se eu instalar uma plataforma eólica flutuante no mar português, e o mar português é muito vasto e tem muito pouco peixe, portanto nós temos muito espaço para criar plataformas flutuantes. Se criarmos plataformas flutuantes, a profundidade do mar não é um problema, por isso elas são adequadas à nossa bacia marítima. Se nós fizermos essas plataformas a mais de 8 km da costa, o impacto visual é mínimo por causa da curvatura da Terra. E, portanto, com tudo isso, nós podemos associar a aquacultura de bivalves ou de algas a plataformas de turbinas eólicas offshore. Uma coisa vai bem com a outra. Ao mesmo tempo que utilizamos a infraestrutura da plataforma para produzir energia, utilizamos a mesma infraestrutura para fazer aquacultura. Com isso fazemos 2 em 1. Por outro lado, essas áreas serão áreas que ficariam banidas a pesca, porque nós não podemos fazer arrasto de fundo por cima dessas plataformas. E, portanto, essas áreas também poderiam ser, de alguma forma, muitas delas, consideradas áreas de proteção marítima. E, portanto, nós, na verdade, conseguiríamos conjugar nas mesmas áreas proteção marítima, produção alimentar e produção de energia eólica offshore. Obviamente que se quisermos enverdar pela mineração dos fundos marinhos para extrair os nódulos polimetálicos, para extrair crostas de cobalto, para ir para essa questão da mineração, essa já será completamente incompatível com estas áreas. Porque, obviamente, que a perturbação da coluna d'água, a perturbação do leito marinho será evidente. Eu acho é que Portugal não tem grandes vantagens a apostar na mineração marinha. Por um lado, porque são indústrias extrativas do século XX. Por outro lado, porque são indústrias que nós não temos também o capital, nem o know-how. São grandes empresas multinacionais estrangeiras que viriam ganhar a maior parte desta fatia, exatamente como teriam os noruegueses feito com os norte-americanos, se não tivessem enverdado por um modelo de desenvolvimento que deixa a riqueza para os cidadãos noruegueses. E por isso muitas vezes eu ouço falar na necessidade de investir na mineração do solo marinho e fico muito cético relativamente a essas ideias, porque não me parece que sejam aquelas que são mais consentâneas com a vontade de desenvolvimento que tem a sociedade portuguesa. Finalmente, muito rapidamente sobre a questão das indústrias criativas do mar e da cultura, que o Paulo Faustino referiu. Muito brevemente, só para dizer que, infelizmente, a cultura também é um parente pobre, digamos assim, das prioridades político-económicas do nosso país. Eu acho que isso é um erro crasso. Portugal também teria um enorme interesse estratégico em valorizar um país que tem uma riquíssima cultura, quer cultura das indústrias criativas, quer do seu próprio património cultural do passado, que está muitas vezes ao desbarato ou ao Deus dará, como nós sabemos. Seria fundamental para nós poder, digamos assim, perspectivar o mar naquilo que tem de riqueza comunicacional, de veículo de comunicação também para a área da cultura. Poderia ser altamente inspirador para a área da cultura a sua associação ao mar. Faço referência àquele programa que houve antes da Expo 98, que chamava-se o Programa da Oceanofilia. Foi um programa que foi criado para todas as escolas do país, que na altura mobilizou todos os estudantes do país e que levou as artes performativas nas escolas portuguesas a ganharem um grande impulso, porque elas próprias, associadas aos temas do mar, ganharam um interesse pedagógico para os alunos que de outra maneira não teriam. E, portanto, esta ligação da cultura ao mar também é uma ligação que faz todo o sentido de um país que se possa querer vir a especializar no mar e a ter o mar o seu paradigma, digamos assim, de referência, da mesma maneira que, se pensarmos na Suíça, tem os Alpes e as montanhas desse país. Como sabem, a Suíça consegue perspectivar
as montanhas como o elemento identitário desse país, o elemento geográfico unificador, que eles exportam na economia, que vendem com prémio, dos chocolates aos lápis, aos relógios ou a qualquer elemento da Suíça. E, portanto, até aí, o mar, como elemento também, digamos, de inspiração cultural, teria um enorme impacto. E eram estas palavras que eu queria dar para o Paulo Faustino, aquilo que referiu já. Muito bem, obrigado, muito interessante. Muito bem. Entretanto, eu pedia, nós temos aqui a Ana Vazão, que o Tiago referiu, e que é filha do Carlos Vazão, um amigo de muita gente está aqui, e que foi um ex-quadro muito conhecido a Cisco. Eu não sei se a Ana, que é uma grande entusiasta destes temas, quer dizer alguma coisa muito breve. Nós estamos a começar a chegar ao fim. Obrigado por passar a palavra, Jaime, e boa tarde a todos. Obrigado também pelas palavras, não apenas aproveitar também este momento publicamente para congratular as palavras e mais uma vez a atribuição do prémio ao Tiago e no fundo reforçar esta ideia de facto que a Fundação tem pautado também por defender nos últimos 5 anos, de que é possível criar uma economia que seja simultaneamente promotor de um crescimento económico, de mais postos de trabalho qualificados, mas que seja simultaneamente capaz de preservar, salvaguardar e gerar valor e riqueza através da biodiversidade. E, portanto, é nesta área que vos também convido a conhecer o Blue Bio Valley, que é o acelerador de startups que o Tiago tinha referido e que promovemos conjuntamente com a Fundação Carlos Gulbenkian e que tem dado, na nossa opinião, excelentes frutos e que agora também comprova este pacto de inovação que foi submetido às agendas mobilizadoras do PRR. E muito obrigada também pela iniciativa, Jaime. Muitos parabéns à Ana, porque está uma jovem muito entusiasta destes temas e tem feito muito trabalho. Nós vamos terminar esta sessão com uma forma diferente. Sendo o mar um desígnio nacional, eu pedi ao José Geraldo, que foi meu colega auditor e que é uma pessoa que tem estado muito ligada ao Exército e que é um poeta, para nos recitar um pequeno poema sobre o mar. Então, em primeiro lugar, queria felicitar o Tiago Piti Cunha pela excelente conferência e pelos comentários. De facto, o mar, embora eu seja do Alentejo, tenho o mar no coração desde muito pequeno. E de facto, vivo em Ribamar, de maneira que da minha janela, eu abro a janela e a primeira coisa que vejo é o mar. E não é que fiz algumas reflexões que estão plasmadas no livro que é Da Quem da Além Mar e para vós, portanto, é uma reflexão. O mar. Conheço tão pouco o mar. Só sei historicamente o que anda a navegar nos olhos da luz agente. E eu que só vejo terra e céu. Mas ao estender o olhar, vejo que não se perdeu a história feita no mar. Há ondas no mar que são lembranças dos tempos idos, o bater do coração, dos feitos então conseguidos. Nas areias de Portugal vêm-se as ondas praiar, à procura de marinheiros para as aventuras do mar. Muito bem, sim senhor. E com isto terminamos esta sessão. Queria agradecer ao Tiago mais uma vez a sua amável disponibilidade para estar connosco e nos dar esta verdadeira lição. Obrigado. Com isto iniciamos este ano, um ano que esperemos seja um ano de renovação também. O Tiago falou muito disso. E na próxima semana, como disse, iremos ter uma nova sessão, já normal, com o Feliz Cabral, depois receberão um convite para isso. Tiago, muitos parabéns, foi de facto uma boa sessão e que sempre em linha da frente nesta grande aventura. Uma boa semana para todos e um bom ano para todos. Muito obrigado. Obrigado, Jaime. Bom ano. Excelente, excelente. Obrigado também. Obrigado. Bom ano. Muito obrigado. Obrigado.